o aborto, em caso de estupro, ele serve para anular a culpa do estuprador. Tanto que você pode perceber que muitos dos estupradores em países onde o aborto é legalizado, eles estupram a vítima, fazem a vítima ir numa clínica, abortar e volta para casa e continua sendo estuprada. Isso acontece muito quando o estuprador é o próprio pai. Você pode ver, por exemplo, você é feminista? Você se considera feminista? Foi igual eu falei no começo da live pra Ingrid, que eu me considerava feminista aí. Só que depois que começou a ter aquela coisa de feminista radical, liberal, eu concordo com algumas coisas, não me identifico só com uma vertente do feminismo, enfim. Tá, de toda forma, uma das principais teóricas aí, mães do feminismo, é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, vocês provavelmente conhecem, aconteceu um episódio onde ela, junto com o marido dela, estupraram algumas das alunas, e essas alunas, alguma delas teve que fazer abortos, e ela teve que fazer 4 abortos. Aí a minha pergunta é, por que no primeiro já não denunciaram? O que acontece o estuprador usa do aborto para poder se safar de tudo. Eu vi que você falou assim que, por que não fazem para o estuprador ser preso, se ele tem dinheiro e pode muito bem pagar e sair da cadeia. Então, ele também vai ter dinheiro, pode muito bem pagar um aborto e não ser nem preso. Então, assim, o que acontece é que o aborto não vai resolver nenhum dos problemas que a mulher vai ter. Na verdade, o aborto vai criar mais problemas. Um outro estudo também, teve um homem que chama, se não me engano, David Herdon. Ele escreveu um livro onde ele fez uma associação de aborto e ele falou que 84% das mulheres que foram estupradas e levaram a gravidez adiante, elas não tiveram problemas com a gravidez. 84%. Elas começaram a gostar de estarem grávidas. Então, assim, são coisas que o aborto vai, na verdade, prejudicar a mulher. Então, olhando para a saúde da mulher, olhando para como a mulher está se sentindo, como ela vai se sentir depois do aborto, eu seria contra, inclusive, nesse caso. Inclusive no estupro. Só se a tua mãe não fosse acontecer isso com ela, né? Porque normalmente se acontece isso com alguém da nossa família, é totalmente diferente, né? Do que tu apontar a mão pra alguém. Tipo, pra começar, tu não devia não falar sobre isso, porque tu é homem, tu nunca vai passar por uma situação como essa. Mas já pra não querer falar aquele negócio que vai vir mimimi falando, vai dizer que não tem lugar de fala, nem vou falar sobre isso. Mas, tipo assim, cara, eu não quero ter filho, entendeu? E se um dia acontecesse de eu ser estuprada, pra mim ia ser o fim da minha vida se eu tivesse que criar o meu filho. Isso pra mim não tem nem hipótese, porque eu não quero ter filho em hipótese alguma, nem agora, não me vejo no futuro com filho, tá ligado? E se alguém o Estado, e impõe uma lei falando que eu tenho que criar esse filho contra a minha vontade, dizendo que é pra minha saúde, aí sim que eu vou ficar doente, entendeu? Porque é uma coisa que eu não quero, é uma coisa que eu não quero nem agora, nem no futuro, entendeu? Eu sou nova e vai estragar meu corpo, assim, porque eu sou nova, muitas vezes coloca em risco, né, quando a pessoa é nova e fica grávida. Então, tipo assim, isso pra mim não tem nem cabimento, tu falar que uma pessoa que foi estuprada tem que criar mesmo assim, porque o índice dela ter uma depressão é maior, não sei o quê, porque a depressão que vocês contam é só da mulher, né, do filho que tá crescendo no orfanato, vocês não contam com isso, vocês não levam nem em consideração. Então, pra mim, tudo que tu falou é anulado quando tu quer que uma pessoa que foi estuprada tenha um filho à força, cara. Isso pra mim não tem nem cabimento. Mas ele te deu dados, tudo que você falou, e pra mim, assim, tudo que você falou é anulado quando a minha irmã nasceu em um orfanato, ficou 3 meses lá e foi adotada pela minha mãe, quando eu também fui adotado por uma mãe que não me queria. Então, assim, pra mim tudo isso é anulado quando você fala isso de que, mas vai passar por problemas na família. Minha irmã nunca pensou sequer de visitar a mãe dela que deixou ela no orfanato. Então, assim, se você tiver pelo menos algum dado falando quantas das crianças que se sentem culpadas, se sentem preocupadas com a mãe, de pensar, de ter o psicológico abalado por ter colocado elas em um orfanato. Então, assim, se você puder me citar algum dado sobre isso. Eu não tenho nenhum PC, nem nada aqui, nem pra pesquisar, e eu sei o que eu falar, não vai mudar nada pra vocês, né? Porque é muito fácil tu vir assistir uma live, saber sobre o que é o assunto e trazer os dados conforme o que tu quer, né? Porque tu não tava aqui desde o começo, então... Não, mas peraí, ele passou a experiência dele, velho. Ele nem falou um dado que ele quer, ele passou a experiência dele. A experiência dele, o que eu tenho que fazer agora?
tem que concordar, porque tudo que eu falo, vocês estão anulando, cara. Eu falei, inclusive, os dados que tu já usou, de G1, da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Se tu não leva em consideração isso, o que vai levar, então? Só o que tu acha que é certo, tu quer levar em consideração, tá ligado? Então, o que adianta eu ficar falando uma coisa que pra ti tu fala, não, é mentira. Aí eu falo uma fonte que, inclusive, tu já usou, que era G1 ou UOL, não lembro. Nos teus vídeos, tu usou lá no TikTok essa fonte, mas aí quando eu uso, ela não conta. Tá ligado? Isso pra mim não faz nem sentido, então tu tá debatendo isso comigo. Nossa, Nem com ninguém. Eu não usei fonte do G1. Não, a Ingrid. Eu não usei fonte do G1. Usou alguma fonte que eu coloquei aqui, eu não me lembro qual é. Eu tenho aqui do Estadão, da ONU, OMS, G1. Mais umas fontes aqui que uma dessas tu usou, que foi nos argumentos que eu falei. Tá, mas pra mim não interessa, porque você tá falando de aborto seguro e eu não concordo com aborto seguro. Eu não quero que aborto aconteça. Eu já falei. Então se tu não quer que ele aconteça seguramente, então tu quer outra opção. Insegura. Não quero nenhuma opção, eu não quero que aconteça. Mas é que não tem essa opção, Ingrid. Como é que tu vai escolher uma opção que não tem? Essa questão de aborto seguro também é meio complicada, porque a gente pega país que legalizou aborto, tipo África do Sul, onde mais de 50% dos abortos lá são feitos em clínicas clandestinas. E então, assim, a gente vai gastar milhões por ano com um procedimento que a gente não vai ter certeza que vai ser seguro, e que não vai ser seguro porque vai sair alguém morto dessa situação, que no caso é o bebê. E você tinha citado sobre as fontes da Ingrid, sobre G1. Eu quero só falar aqui que as minhas fontes não tem quase nenhuma em português. Todas as minhas fontes vêm de sites em inglês, vêm de livros. Inclusive a minha mesa tá cheia de livro ali que eu estava olhando hoje mais cedo. E de artigo médico, tá? Então não é nada G1 nem site do Google. Porque eu odeio ter que pesquisar em site de Google, essas coisas. Prefiro muito mais coisar em artigo médico, enfim. E essa questão do aborto seguro é complicado da gente pensar, porque a gente precisa pensar o que seria seguro, que não apresenta risco para ninguém, ou apresenta um risco mínimo. Agora, quando a gente tem a chance da mulher desenvolver por exemplo, hemorragia, a mulher ter uma hemorragia, ou a mulher ter um futuro bebê com autismo, ou a mulher ter um câncer de mama futuramente. Inclusive, as chances da mulher ter câncer de mama depois de um aborto são muito maiores. E você tinha falado na live também, quando que foi? Não sei se foi na que acabou, se foi nessa, do Estado impor uma lei que vai te obrigar a ter um bebê. Mas para mim, é a mesma coisa do Estado te impor uma lei onde você vai poder fazer o que você quiser com o corpo de outra pessoa. Porque, assim, é outra pessoa que está ali. Então, você não tem digamos assim, uma escolha sobre o corpo dele. Você não pode definir quando ele vive, quando ele deve morrer, entende? Então, é por isso que eu, sim, sou contra o aborto, me considero contra o aborto. E essa questão de aborto seguro, para mim, não faz o menor sentido. Pois é, mas quando tu apoia uma lei que diz o que a mulher tem que fazer com o corpo dela, tu automaticamente tá fazendo aquilo que tu tá falando. Tu tá decidindo sobre o corpo de outra pessoa. Porque feminista quer decidir sobre o corpo de um bebê inocente. Pois é, mas e se a mulher foi estuprada? Ela é inocente. E mesmo assim tu quer decidir sobre o corpo dela falando que ela tem que ter o bebê? Essa lógica que tu tá falando pra mim não tem sentido, cara. Como é que tu quer que, tipo assim, a pessoa tem que ser... a pessoa tem que ter o filho mesmo, que não sei o quê, porque senão ela vai estar tirando o vida de outra pessoa. Mas aí tu vai estar também querendo decidir sobre o meu corpo, tá ligado? Sem eu querer, sendo que eu também sou inocente. Em caso de estupro, no caso. Tá, então vamos lá. Você não concorda comigo que a liberdade ela tem um limite? Tipo assim, você é livre até que você interfira na liberdade de outra pessoa, certo? Numa pessoa. O que a lei contra o aborto faz é estipular um limite. Você não pode passar da liberdade até que entre a liberdade de outra pessoa. Então, o que acontece o que a lei do estupro faz não é impor sobre você ou sobre o seu corpo. É fazer com que você não interfira no corpo de outra pessoa. E aí ele vai estipular um limite até onde você pode chegar. E não é o que você deve fazer com o seu corpo, mas para que você não ultrapasse o seu limite de até onde você pode chegar com a sua liberdade. Isso que eu tô falando é sobre a opinião de vocês, que vocês acabaram de falar. Que vocês queriam que fosse lei, mesmo se a mulher fosse estuprada, ela teria que ter o filho.
Esse é o que vocês falaram. Isso, tu não vai estar estipulando nem prazo. Tu vai estar obrigando a mulher a ter um filho que ela não quer, mesmo que ela não tenha feito nada de errado. Isso pra mim que é o problema, entendeu? É o maior problema de todos, na real. Como é que tu vai obrigar uma pessoa que não tem nem condição, nem financeira, nem psicológica, pra ter uma criança que ela não quer ter nem agora, nem nunca? Só porque tu acha que é errado, porque a tua religião diz que é errado. Mas a gente nem tá falando de religião nem de Bíblia aqui, você que tá falando isso agora. Sim, eu acabei de falar agora, não falei que tu disse. Tô dizendo que vocês acham errado por causa que é pecado, porque é Não, porque a gente tem um princípio moral, a gente tem que se basear em alguma coisa para definir o que é certo e o que é errado. No que você se baseia para definir o que é certo e errado? Não escutei. Vamos lá. A gente se baseia num princípio moral, né, que é a Bíblia. Nós cristãos Ela baseamos não tem na Bíblia. princípio. No que você se baseia, né, moralmente falando, para definir o que é certo e errado? Depende totalmente do caso. Mas eu acho que quando se fala sobre corpo, Depende do caso. Para ela, uma semente não vai virar uma árvore. Então ela não respeita as sementes. Para ela, um feto não vai ser um homem ou uma mulher. Ela não vai estar matando nenhum ser. É um debate que não vai produzir frutos porque essa menina já está alienada. Ela já está no pensamento. Em nenhum momento ela vai culpar a irresponsabilidade de alguém, porque o feminismo já colocou na cabeça dela o sexo irresponsável. E aí ela acha que o Estado é uma pessoa e que quando se fala em dinheiro público, o dinheiro realmente é público, o dinheiro não é do povo, não é para saúde, não é para educação, não é para segurança, tem que ser para a vida louca, para inconsequência de adolescentes e de jovens, ou para qualquer... neste caso de aborto que eu tô falando, quando tu se fala sobre corpo, tá ligado? O que eu acho certo é a pessoa poder decidir o que ela quer fazer com ele. Eu não apoio o aborto caso o bebê já tenha 8 meses, porque daí eu entendo que não vai mais estar sendo sobre o corpo só dela, mas antes que ela tenha um sistema nervoso, tenha um sistema cerebral, ainda o corpo é dela, porque o feto depende dela pra continuar se criando, entendeu? Vamos lá. Aproveitando um outro estudo aqui que eu tenho, vou até pegar aqui para confirmar. Oh, senhor, calma aí. Essa questão de que o embrião não é autônomo e depende da mulher. Tem um estudo que foi feito aqui, na Europa. Self-organization of the human embryo in the absence of maternal care. Tá aqui. Que isso? E o estudo diz o seguinte. Basicamente, a organização do embrião, mesmo sem o tecido da mãe, mesmo sem o órgão da mãe. Esse estudo foi feito com alguns embriões de fecundação in vitro. Tem até algumas imagens aqui, deixa eu mostrar. Não sei se a minha imagem tá boa. Tá dando pra me ver direito? Tá dando pra me ver, tá? Aqui tá algumas imagens. Não sei se vai dar pra ver. Calma, peraí. Deixa eu colocar aqui e aí eu ligo a minha câmera ao contrário. Aqui tá algumas imagens de como que foi feito esse estudo. Então, o que acontece basicamente é isso. O embrião já foi comprovado que ele consegue se organizar, que ele consegue se estruturar, mesmo sem o tecido da mãe, mesmo sem o corpo da mãe. Esse estudo pegaram esses embriões, colocaram eles em como se fosse uma estufa e deram para ele apenas o que era necessário para ele sobreviver, apenas um líquido que ele precisasse para se nutrir. Então foi apenas isso que ele precisou, e não precisou da mãe para poder se organizar. Então, e o que feto, acontece? Só para acrescentar, desculpa te interromper, e o feto ele é o agente ativo, né, e não passivo da gestação. Então já é um grande avanço. Então, por exemplo, o que eu diria é o seguinte: a mãe também precisa do feto para ter os seus tecidos do seio amadurecidos. Se a mãe não passar por uma gravidez completa, ela não vai ter o tecido do seio, os lóbulos dos seios amadurecidos, então ela vai ter mais chance de desenvolver um câncer de mama.
Então, se a gente for pensar assim, também a mãe precisa do filho para poder fazer alguma coisa, para poder, pelo menos, diminuir as chances de ter um câncer de mama. Porque ela precisa do bebê, da gravidez completa, para poder amadurecer o seio. Então, assim, essa questão de não ser autônoma e precisar de alguém para sobreviver, não é um bom argumento justamente por causa disso. E, voltando novamente nos casos de estupro, quando a gente fala do aborto em caso de estupro, nós estamos falando da mãe não interferir na liberdade do outro. É justamente impedir que ela ultrapasse essa liberdade. E não é que a gente não pensa na mãe ou que a gente está obrigando a mãe a ter alguma coisa. O que a gente está fazendo é que ela não interfira na liberdade do outro, por mais que a liberdade dela tenha sido violada no processo do estupro, que ela tenha sido passada, ela passe pelo estupro. E o estupro é um crime justamente por isso. É isso que a gente não quer que aconteça com o bebê. A gente quer que ele tenha a mesma dignidade que você tem, a mesma dignidade que eu tenho, a mesma dignidade que a Ingrid tem. Então, assim, é isso que a gente fala de aborto em caso de estupro. É pensando também, não só nesse bebê que ela tem agora. Digamos o seguinte, você foi estuprado e você não quer ter um filho, mas futuramente você vai querer ter. A chance de você se tornar infértil é maior. A chance do seu futuro bebê nascer com autismo é maior. A chance do seu futuro bebê nascer prematuro também são maior. Então, assim, pensando não só no seu corpo, mas no corpo de um bebê que vai vir depois, pensando no corpo do bebê que vai ser mutilado na barriga da mãe, pensando em todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo ao longo de toda a sua vida. E como eu falei da questão do câncer de mama, se você desenvolve o câncer de mama, pensa quantas pessoas vão estar envolvidas nisso. Provavelmente os seus pais, provavelmente a sua família no geral vai envolver. Então, assim, não é pensando só no seu corpo, o meu corpo, eu faço o que eu quero. Não, é pensando no corpo de todas as pessoas que vão estar envolvidas nisso, entendeu? Isso, é por esse motivo que eu sou contra o aborto em caso de estupro. Mas olha só, a Ingrid sempre usa o argumento de assim, se tu transa, se tu não sei o que, tu tem que arcar com as tuas consequências. Mas se a pessoa aborta e acontece essas consequências que tu falou, de câncer, de não sei o que, ela automaticamente também não vai estar lidando com as consequências que ela escolheu de um aborto, entendeu? Só que meio que não adianta que eu fale. Antes eu falei pra Ingrid e mostrei, e falei os dados e as fontes, e ela só falou que era, como é que se diz, casos separados, esqueci a palavra, casos... Exceções? São exceções. Só que foi a mesma coisa que tu falou ali sobre o feto. Eu nem prestei atenção muito. Eu esqueci, na verdade. Não é que eu não prestei atenção, eu esqueci. Que tu falou sobre um caso que aconteceu separado. Só que se eu falo isso, meu argumento é inválido. Então, meio que, tipo assim, isso não leva a nada, tá ligado? Só que pra mim, de qualquer forma, só por tu tá querendo que uma pessoa faça algo que ela não quer com o corpo dela, depois dela ter sido violado, isso pra mim é o maior problema, entendeu? Se depois ela vai se arrepender porque ficou infértil ou porque teve um câncer, aí realmente foi um ato que... uma consequência do ato que ela escolheu, entendeu? Tá. Digamos aí, vamos pegar você. Se a sua mãe fosse estuprada, por mais que não, ignorando essa questão da mulher ser estuprada, vamos passar agora no feto, porque, claro, a mãe passa pelos problemas, passa pelo estupro. Provavelmente o feto não vai querer ser mutilado. Você já estudou sobre os métodos que são feitos no aborto? Já. Então, provavelmente aqueles métodos vão prejudicar de maneira, assim, terrível o feto. Então, eu tenho certeza que você também não iria querer passar por isso. Você não iria... E justamente o que você falou você não quer que o Estado interfira na liberdade da mulher que foi grávida. Assim como nós também não queremos que a mulher interfira na liberdade do bebê. Independente dele ter vindo de qualquer maneira, a dignidade dele não é menor. Ele não se torna menos digno, ou menos humano, ou menos pessoa só porque veio de um estupro. Ele não se torna ignorável porque veio de um estupro. E o aborto, quando a gente legalizar o aborto, se legalizar o aborto, vai ter problemas para todo mundo, porque nós vamos aumentar gastos com saúde, imposto,
vai aumentar gastos, provavelmente com... não lembro o nome. Mas é porque tem a questão de que quando o aborto é legalizado, os países que legalizaram o aborto costumam ter uma redução na taxa de natalidade e aumento da população mais velha. Então, de todo jeito, a gente vai ter um gasto maior com esses idosos. Então, a gente vai ter problemas, até não fala mais, problemas infinitos. E a gente pode ver que, como em diversos países que legalizaram o aborto, o número de abortos diminui e, sem consequentemente, diminuir o número de estupro. Então, o que acontece é, nós não devemos focar o nosso problema na consequência. Nós devemos focar nossas soluções na raiz do problema. Não adianta nada você focar só na consequência, mas não focar na raiz do problema. Então, vamos pensar no que a gente pode fazer para diminuir o número de estupros. Vamos pensar o que a gente pode fazer para diminuir o número de mulheres que são estupradas na rua. E não pensar no que a mulher vai fazer depois de ser estuprada. Entende a relação? Não é que... Acontece, então, de qualquer forma, se acontece, tem que tomar uma atitude sobre isso. Aí, se a pessoa não quer, eu não vou ir apontar o dedo na cara dela e falar que ela tem que fazer isso sendo contra o aborto, entendeu? É isso que eu tô falando. Só que, tipo, sei lá, isso que vocês não querem entender. Eu entendo que, assim, se não existisse nenhum aborto, seria melhor. Por questão de saúde, por questão de várias coisas, como tu acabou de falar, exatamente. Entendeu? Só que, de qualquer forma, acontece todos os dias. Então, se acontece, eu não quero que a mulher seja obrigada a ter um filho que ela não quer ter. Não, mas aí a gente legalizaria o aborto para tudo, né? Se a mulher não quiser ter o filho, ela vai e aborta. Mas aí isso aí também seria um argumento para legalizar. Você falou que seria contra o aborto com 8 meses. Isso aí também seria um argumento para legalizar o aborto com 8 meses. Às vezes a mulher passa pelo processo da gravidez e com 7 meses ela fala assim, não quero mais, vou abortar. Então... Um aborto quando não tem sistema cerebral, tudo que eu já falei. Eu não sei se tu estava assistindo a live antes, mas tudo que tu tá falando, a Ingrid já falou. É que ela definiu, ela mesma definiu que a vida do feto... Não, você que definiu que o feto só é vida quando tem sistema nervoso e tem cérebro. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Igual as fontes que tu também não falou, né? Tu falou um monte de coisa. Né? Tu citou um monte de país ali de não sei o que, não falou uma fonte. Eu falei vários países. Mas esses daqui são de fontes. E falei você pode pesquisar, tem vários sites. É a minoria. E aí? Gente, espera só um minuto. Vai conversando aí que eu tô voltando. Ai, gente, enfim, de verdade, não importa o que eu fale aqui, você não vai mudar de pensamento, obviamente você não vai querer ceder isso aqui numa live para 800 pessoas vendo, né, mas eu espero que de fato você pense, depois dessa live você pense, né, nisso que você tá falando aqui, entendeu? Porque não faz sentido se você tá falando, vamos tirar a vida porque não tem sistema nervoso, não tem cérebro. Entendeu? Você está invalidando uma pessoa só porque ela está em desenvolvimento ainda. Isso não muda nada na vida de vocês. E outra que... A mesma coisa que tu falou, tudo que eu falar, eu já fui contra o aborto, igual eu falei. Porque eu vi os dois lados da coisa. E o que me favoreceu mais, não. O que fez mais sentido pra mim foi eu não ir lá e obrigar outra pessoa. Eu também tinha o pensamento de, se ela deu, ela tem que criar agora porque ela é a culpada. Só que as coisas não são sempre bem assim. A realidade não é a mesma para todas. Entendeu? Tem gente que não tem condição, tem gente que não tem educação, tem gente que isso, tem gente que realmente foi responsável, mas, tipo, quem sou eu para julgar o que a pessoa deve ou não fazer? E se ela resolver abortar e ter as consequências, aí ela teve as consequências dela. Se ela resolver ter o filho, consequência que ela teve. E se ela resolver colocar no orfanato, ela teve a consequência dela. Entendeu? Eu já respondi tudo isso na outra live, não vou falar de novo, senão vou me estressar. Tá. Falou muita coisa e eu esqueci tudo já. Enfim, a questão do cérebro, que não só é vida quando tem o sistema nervoso, no caso. O sistema nervoso não é só o cérebro, tá? Só explicando aqui. E na terceira semana, tô com um livro de embriologia aqui, na terceira semana ele já tem a placa neural formada, ele já está formando a placa neural quando ele tem 1,5 milímetros de comprimento. Então, a placa neural é uma das principais estruturas para que se forme o sistema nervoso. Então, poderíamos considerar também que a vida começa nas 3 semanas, já que, assim, no caso, segundo aí o argumento de que seria no sistema nervoso, já poderíamos considerar com 3 semanas que ele tem vida por conta dessa placa neural que ele tem. E o que mais que vocês tinham falado, que eu esqueci? Esqueci também. Enfim.
É isso, gente, porque ela falou a questão das mulheres pobres que não têm o que criar, como cuidar dos filhos, claro. Só que nós não vamos ter garantia de que o aborto vai ser gratuito, nós não vamos ter a garantia de que o aborto vai ser seguro. Então ela vai ter problemas, inclusive, com pós-aborto, gastando com pós-aborto. Então, assim, a questão do aborto gratuito e seguro também já é uma estimativa completamente falsa, porque o preço de um aborto é tipo assim, tem países que chegam a $1.000, tem países que chegam a 500. Então, não tem como nós pagarmos o tanto de aborto que vai ter apenas com dinheiro público, apenas aí com imposto. Então, a mulher provavelmente vai ter que pagar o aborto. Então, ela já está pobre, ela vai ter que gastar mais com o processo ali do aborto. Aí, digamos que o Estado precisa de imposto para poder pagar ali o SUS, por exemplo, o médico do SUS. Aí nós vamos estar também com problemas com a questão do orfanato. Por que nós não gastamos mais com a saúde nos orfanatos? Por que nós não gastamos mais com as crianças que estão nos orfanatos e damos uma garantia melhor para as crianças que já estão no orfanato? Porque, por exemplo, a gente vai e legaliza o aborto e aí a mulher ela não vai querer abortar, né? Vai querer levar o filho para o orfanato. Aí ela vai ficar desamparada também porque o orfanato é ruim. Não, nós precisamos de ajudar os orfanatos e mudar a solução, a situação dos orfanatos. Levar o dinheiro para os orfanatos, dar aí uma ajuda maior para os orfanatos. Então, assim, são tantas coisas que seriam de soluções que não precisariam legalizar o aborto. É o que eu falei. Não vamos pegar nas consequências, vamos buscar lá na raiz do problema. Então, a raiz do problema é outra, não é legalizar o aborto, entendeu? E legalizar o aborto não vai mudar as consequências desse problema. O que nós precisamos novamente é mexer na raiz do problema para que o problema realmente termine. Juliano, você é perfeito. Parabéns. Obrigada. Só que também não é o que vocês lutam, tá ligado? Vocês falam que o que tem que mudar é a raiz do problema. Só que até agora eu não vi você... Tu eu não sigo, mas a Ingrid, eu já vi o TikTok dela, já vi essas coisas assim. Eu não vi ela fazendo nada pra mudar a raiz do problema, entendeu? É isso que Mas eu falo. trago a gravidade, eu trago pra vocês a gravidade, a realidade do que é um aborto. Que isso é um assassinato, eu mostro a vida, comprovo. Acabei de mostrar dados de livro de ciência de universitários que estudam isso em medicina. Bem, o que mais que você quer? Então, assim, vamos lá, essa questão de ajudar... A raiz do, tipo, tu tá resolvendo a raiz do problema mostrando a gravidade de um aborto? Também. Essa é a raiz do problema. Se todo mundo começar a postar a gravidade de um aborto... Não, olha só, eu acho que sumir. tem que haver as duas coisas. As pessoas que apresentam, né, a raiz do problema e as pessoas que apresentam o problema do aborto. Já tem gente fazendo isso. Travou. Mas assim, só deixa eu falar isso. O que eu até agora vi tu fazendo é xingando feminista, falando que são hipócritas, que é um movimento que estraga a família, que não sei o que, não sei o que. Cita o nome das feministas que eu xinguei. Cita o nome delas que eu xinguei. Eu não falei que tu xingou Você o falou movimento assim. feminista. O movimento feminista eu xinguei mesmo e continuo xingando. Qual o problema disso? Exatamente o que eu falei. Mas o movimento feminista eu posso xingar, não sou obrigada a respeitar uma ideologia. Tá? Que bom. Ué, Eu não tô te julgando por isso, eu só falei, até agora, bem. eu não vi tu tentando mudar o real raiz do problema, entendeu? Até agora o que eu vi foi tu falar sobre o movimento feminista, sobre isso, sobre aquilo, tá ligado? qual o Pra mim problema? Eu também não não posso tem... desmascarar o movimento feminista. Eu tô desmascarando o movimento. As mentiradas que eles falam. Tô fazendo isso. Ah, eu não falei que tu não pode, Ingrid, eu tô falando Sim. que aqui tu diz na live, que ele disse na verdade que tem que mudar a raiz do problema, que o que tu não Também. quer, tá? Só que até agora eu não vi tu mexer um dedo pra querer mudar realmente a raiz do problema. Só vi até agora tu ficar xingando o movimento feminista. A raiz do problema. Uma das raízes do problema do aborto é isso aí. É a irresponsabilidade sexual. Ponto. E quem é que prega a irresponsabilidade sexual? Justamente o movimento feminista. Não, eu não fiquei xingando só. Eu mostrei vários dados. Eu mostrei sobre o direito ao voto, sobre o direito de trabalhar. Eu mostrei tanta coisa. Meu Deus, eu não vi os vídeos, não? Também. Mas eu mostrei dados. Betina? Não é Betina? Então, vamos lá. Questão da raiz do problema que eu tinha falado.
Vou citar algumas instituições aqui, uma delas é a Igreja Católica. Igreja Católica na Ásia mantém mais de 1.000 hospitais, mais de 1.000 asilos, mais de 13.000 orfanatos, mais de 2.000 jardins de infância. Na África, mais de 900 hospitais, 800 orfanatos, mais de 2.000 jardins de infância. Na América, mais de 1.900 hospitais, mais de 2.000 orfanatos, mais de 4.000 jardins de infância, enfim, tem em outros lugares. Brasil for Life, que é o grupo Provida que eu faço parte, já dá assistência a mais de 12.000 mães, tem 15 centros de gravidez e mais de 1.000 participantes e mais de 23.000 pessoas envolvidas. Então, a Brasil for Life, por exemplo, ajuda essas mulheres. E se vocês quiserem ajudar a Brasil for Life a gente tentar resolver a raiz do problema, a gente aceita doações. Vocês podem me chamar aí que eu falo com as diretoras da Brasil for Life e vocês dão. Que aí sim nós vamos estar ajudando as mulheres que realmente estão precisando, ao invés de legalizar o aborto. Então, assim, outras pessoas também, como por exemplo a Zezé Luz, uma única pessoa aí já salvou mais de 700 bebês. Tem uma outra pessoa que também me ensinou praticamente tudo que eu sei, a Natália. A Natália ajuda inúmeras mulheres. Então, assim, se vocês quiserem doar, vamos ajudar essas pessoas a solução do problema. Vamos olhar a raiz do problema e ajudar essas mulheres que realmente não abortaram, as mulheres que abortaram estão precisando. Então, isso é olhar a raiz do problema, estar ajudando sempre que necessário e estar ajudando essas mulheres. Então, vamos ajudar essas mulheres. Exatamente, porque, meu Deus, olha só, o que eu não sou contra você estar ajudando mulheres, fazendo doação igual tu falou, isso eu acho bom. O que eu tô falando é que tu ser contra e... Mas você é a favor que mais mulheres se coloquem na condição de serem ajudadas. Isso você é a favor. Apontar e fazer live, fazer isso e aquilo, não muda, entendeu? Não vai solucionar a raiz do problema, mas se tu faz doação, se tu realmente... Isso, pra mim, é realmente uma ajuda. Então você entendeu? quer que eu me cale na internet, né? Não importa os testemunhos eu não que eu tô falei isso, eu não recebendo. quero nada, exatamente. Eu não cito o que tu tem que fazer, o que tu não tem. Se tu quer fazer live, ok. Só que pra mim isso não leva em consideração, porque isso não é mudar a raiz do problema. Se tu quer falar, tu pode falar. Eu não tô falando que tu não pode. E você tá fazendo alguma coisa pra mudar a raiz do problema? Não, mas eu também não empaco, entendeu? Exatamente. Então, gente, a live foi isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque já tô cansada. Tá bom? Eu vou abrir outra live pra poder subir outras pessoas pra gente bater um papinho. Valeu, Então, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, Betina. Tchau, Ingrid. Tchau, tchau.